falamos em classificar palavras que existem no dicionário, se classifica nestes 10 grupos. Temos 6 grupos variáveis e 4 grupos invariáveis. O que isso significa? Uma palavra variável é uma palavra que se flexiona em gênero masculino ou feminino, em número plural ou singular, e às vezes algumas em aumentativo ou diminutivo. Já uma palavra invariável, ela não se flexiona, ou seja, não tem masculino ou feminino, plural ou singular. A preposição de, por exemplo, não tem masculino, feminino, plural ou singular. Neste primeiro episódio das categorias gramaticais, vamos começar pela mais volumosa do dicionário, o substantivo. Tudo que nos cerca tem nome, certo? Tudo que ganha nome chamamos substantivo. Os substantivos é a classe gramatical que englobam os seres animados, seres que têm ânima. Ânima vem do latim, que quer dizer alma. Tendo ânima, ou seja, vida, ele é um ser animado e ele é um substantivo. A exemplo, temos aqui homem, gato, abelha, seres animados. Os inanimados não apresentam ânima, ou seja, vida. Não têm uma existência como entendemos a nossa. Por exemplo, uma casa, um cadáver. Os sentimentos humanos também ganham nomes: desejo, calma, ira. Atitudes humanas também ganham nomes: fala, sopro. Por conta de toda essa abrangência, nós classificamos os substantivos em 9 formas diferentes, e nós classificamos sempre de 2 a 2. A cada 2, escolhemos um. Um substantivo pode ser comum. Quando é que o substantivo é comum? Quando designam uma espécie inteira. Como neste exemplo, golfinho representa toda a espécie golfinho e não apenas um. Ou pode ser próprio, quando designam um ser só. O substantivo, quando é próprio, sempre se escreverá com letra maiúscula, ou seja, a inicial, a primeira letra, deve ser maiúscula. Exemplifiquei com o nome Recife. Recife é o nome próprio da capital de Pernambuco. Por isso, iniciou com letra maiúscula. Seu nome é próprio seu. Todos não têm o seu nome. Raul Seixas é o nome próprio dele. Todo mundo não se chama Raul. Por isso é um nome próprio. E se é nome próprio, inicia com letra maiúscula. O comum, sempre com letra minúscula, exceto se for a primeira palavra da linha. Aí você tem que iniciar com letra maiúscula. Não por ser próprio, mas por iniciar a frase. Nós temos os substantivos concretos e abstratos, os chamados animados e inanimados. Substantivos abstratos.
sentimentos e atitudes humanas. Por quê? Porque para ser abstrato, você não gera uma imagem concreta. Na nossa cabeça não vem uma imagem concreta. Quando eu falo, por exemplo, livro, rapaz, na sua cabeça não surgiu a imagem? Mas quando eu falo medo, ódio, saudade, não há imagem concreta que represente estas palavras. Por isso, chamamos substantivos abstratos. Já os substantivos concretos são representados por imagens concretas que surgem na nossa cabeça. Vou citar alguns exemplos e veja o que surge na sua cabeça. Bruxa, fada, Deus, saci, anjo. Certamente surgiu alguma imagem semelhante às que eu mostrei. Não se discute aqui se eles existem ou não. O que se discute é que, ao ouvirmos estas palavras, surge na nossa cabeça uma imagem concreta. Por isso, estas palavras são substantivos concretos. Podemos ter um substantivo primitivo e derivado. Primitivo, quando ele não vem de palavra alguma. Por exemplo, fogo é uma palavra primitiva. Veja alguns exemplos de palavras primitivas que não veio de palavra alguma. As derivadas é quando vem de outra palavra. Fogaréu, que veio de fogo. Estas palavras são derivadas das primitivas que apresentei há pouco. Podemos ter um substantivo chamado de simples, quando ele for formado por uma única palavra. E composto, quando for formado por mais de uma palavra. Guarda, chuva, gira, sol. Na aula de processo de formação de palavras por aglutinação, quem assistiu entende muito bem sobre o substantivo composto. O substantivo ainda pode ser coletivo, quando com uma única palavra eu indico uma grande quantidade de substantivos. Alcateia de lobos, existem inúmeros substantivos coletivos. Vamos fazer a análise morfológica do substantivo. Você deve sempre fazer de 2 a 2. A cada 2 você elimina um. Gato é um substantivo próprio ou comum? Comum. Concreto ou abstrato? Concreto. Primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Gato não é um substantivo coletivo. Gato é um substantivo masculino
está no singular, é um substantivo comum, concreto, primitivo e simples. É isso que é a análise morfológica de um substantivo.